E aí, galera aí que curte o canal. Hoje eu tô com a intenção de fazer um pé de moleque. Aqui no Nordeste a gente chama pé de moleque aquele que é feito de massa de carimã, a chamada massa puba. Mas aqui, em outra região aí do Brasil, o pessoal chama isso de pé de moleque também, né? Mas aqui no Nordeste, pelo menos na minha infância, quando meus avós faziam, minha mãe também, a gente chamava aqui de tijolinho. Tá bom? Esse pé de moleque aqui ele é feito aí à base de. Dependendo do ingrediente que você tem. Você pode fazer ele com açúcar, né? Derreter o açúcar, fazer aquele caramelozinho e colocar o amendoim. Ou então você usar o mel da rapadura ou a própria rapadura derretida. Ok? Então aqui eu vou fazer. Eu tenho a rapadura, tenho o mel também. Então eu vou fazer aqui usando o mel da rapadura. Você não usa o açúcar, não precisa adocicar. Então você deixa ele derreter um pouquinho, caramelizar. E aí é só acrescentar o amendoim e deixar ele assentar depois, endurecer. Quando ele seca, ele vira aquele tijolinho. Por isso que quando nós éramos crianças, a gente chamava tijolinho. E, por sinal, muito gostoso também. Então curte aí, vai dando aquele like, a gente vai preparando aqui e mostrando aí passo a passo para você. Só não deixa de dar aquele like, cuida! É isso aí, galerinha, ó, foguinho já bem aceso. Aqui eu já tô com uma certa quantidade de mel. Bom, eu já tenho aqui já tenho aqui o mel derretido. Na verdade o mel não precisa derreter, né? Ele já é líquido. Mas tinha aqui também um pouquinho de rapadura, já derreti ela aqui e misturei um pouquinho com o mel. Então a quantidade aqui vai depender da quantidade de amendoim, tá bom? Então o amendoim que eu tenho aqui eu tive que comprar na feira. Então tem ali meio quilo de amendoim. Vou colocar aqui 250 gramas. Então o que isso precisa ser feito aqui, ó? Apenas aquecer, que aqui no caso ele não está aquecido ainda. Então eu vou só aquecer os dois. Vou colocar aqui umas 50 ml de água, só para que ele não grude na panela quando começar a ferver. Tá certo? Que aqui ele não está caramelizado, não é o caramelo, aqui é apenas o mel derretido, né? O mel junto com a rapadura derretida. Então, no caso aqui, só açúcar puro, né? Não é o açúcar de mercado, viu? Que é o mel mesmo da cana com a rapadura aqui que eu derreti. Ok? Então, quando ele tiver mais aquecido, já querendo engrossar um pouco mais, eu vou colocar aqui algumas gotinhas d'água para ele afinar um pouquinho mais também, não vir a grudar na panela. E depois que ele estiver esquentando, querendo ferver novamente, aí a gente acrescenta, tira do fogo e acrescenta o amendoim. É só misturar, colocar numa vasilha e depois dividir aí, fazendo aí os tijolinhos, formatozinho de tijolo. Era mais ou menos assim como a vovó fazia. Então a gente tá buscando aqui nas lembranças do tempo da vovó, como era feito, pra gente não perder aí o costume e a criançada dar maior valor a essas coisas. Cuida aí, vai dando aquele like, se inscreve no canal aí se não for inscrito. A gente vai mostrando para vocês um pouquinho dessa nossa tradição. É isso aí, galerinha, ó. Já tá fervendo, ó. Você vê que ele já tá subindo aqui querendo derramar. Não derrama porque é pouco, né? Mas aqui tá só, no caso, o mel da cana, né? Aí aqui eu tinha, na realidade, eu tinha nós chamamos aqui de puxa-puxa, a gente derreteu junto com um pouquinho de mel. Ó, como eu falei antes, eu tô usando aqui o mel puro, melaço da cana, certo? Você pode usar, por exemplo, uma rapadura, raspar ela, deixar ela derreter também. Quando ela caramelar e derreter, ficar mais ou menos desse tipo aqui, você coloca também um pouco d'água para que ela também não grude na panela. Ou você pode simplesmente usar açúcar. Aí vai depender também da quantidade de amendoim que você tem, certo? Ou colocando o açúcar, acredito que vai até mais rápido, que é só o tempo dele derreter. Você coloca ele na vasilha sem água, sem nada, com a quintura da panela, ela vai começar a derreter. E quando ela derreter, você fica mexendo também, para que ela não grude, certo? Quando ela derreter todinho, aí você acrescenta a água, deixa ela ferver novamente, aí é só acrescentar a quantidade que você tem de amendoim.
Bom, aí a dosagem fica a gosto, certo? Não ter, eu praticamente não lembro aí de uma medida certa que a vovó fazia, certo? De água, ou eu nunca vi ela fazendo com açúcar, certo? Só vi ela fazendo com mel ou com rapadura. Aí, no caso aqui, eu vou colocar 250 gramas de amendoim. O ideal seria o amendoim quebrado, mas aquele quase inteiro, tá bom? Ou inteiro, ou então metade dele, que tem uns quebradinhos já na metade. Eu não consegui encontrar pelo mercado ele grande, mas eu encontrei ele aqui, ó. Lá eles chamaram de xerém, né? Xerém de amendoim, tá muito pequeno, certo? Então eu vou colocar aqui a metade dessa embalagem. Aqui ele tem meio quilo, então eu vou colocar na metade. Eu vou colocar aqui 250 gramas, ok? Ó, já tá querendo ferver novamente, ó. Então aqui já tá dizendo que tá no ponto de receber o amendoim, certo? Aqui colocou o amendoim dentro, mexeu, tirou do fogo e acrescenta ou sobre uma bancada ou então numa travessa. Aqui eu já estou com a travessa, ela está untada, certo? Já colocou aqui, passou manteiga nela para que margarina, para que ele não grude também, né? E depois que a gente fazer os tijolinhos aqui, a gente possa retirar, ok? Tá curtindo aí? Não esquece de dar aquele like, taca o dedo no likezinho aí, ajuda a gente. É só isso que a gente pede de vocês, não custa nada, tá? E se não for inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom? Não paga nada, apenas só valoriza aí o nosso trabalho. Cuida! Ó, gente, ó, aqui já tá no ponto, né? Então só preciso colocar agora o amendoim. Aí você pode perguntar assim, quanto tempo demora? Bom, vai depender dessa quantidade de açúcar. Se colocar, por exemplo, 250 gramas de açúcar para 250 gramas de amendoim. Então, eu acredito que no máximo em 10 minutos, dependendo também do seu fogo, né? Meu fogo aqui tá fogo a carvão, fogareirozinho. Então, aqui na faixa de uns 15 a 20 minutos fazendo isso, né? Sem contar o tempo que eu perdi para acender o fogo, certo? No fogo a gás, você faz isso aqui com certeza com mais rapidez. Pronto, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou acrescentar o amendoim junto com o mel, certo? Na quantidade, vamos botar metade dessa embalagem aqui. Pronto, o resto aqui eu vou fazer de uma outra vez. E agora é tirar do fogo e mexer todinho. Então a gente vai ficar mexendo aqui até ele misturar todinho. Vai ficar show, cara. Eu acho que eu botei demais amendoim. Ali com certeza foi mais do que a metade que tinha. Então vou mexer todinho até todo o caldo se misturar com o amendoim. Você vê que aqui no fundo da panela, ó, ainda tem caldo livre. Então eu tenho que continuar mexendo mais. Aqui o amendoim grande ficaria até melhor. Pronto, depois só colocar aqui na travessa. Uma receitazinha caseirazinha, uma sobremesa, um tiragostozinho bem legal. Sei que a galera aí no resto do país chama isso aqui de pé de moleque. Mas aqui o pé de moleque ele é feito de uma outra forma, né? A massa de carimã com o próprio amendoim ou as coisas, né? É a carimã com erva doce, cravo, também adoçado com rapadura, certo? Pronto. Então aqui ele tá já no pontinho. Depois, querendo, você divide eles em outras partes, tá bom? Mas aqui eu vou deixar ele numa peça só. E aqui ele vai esfriando e vai endurecendo. Curte, dá aquele like, se inscreve no canal. Show! Valeu.